pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo aqui a este canal. Na peça de hoje, vocês vão me desculpar porque a peça eu já entreguei para o cliente. Eu vou te ensinar a fazer um bolso com profundidade. E também, sabe aquelas ponteiras que você encontra bem luxuosas, de metal, dourada, aquelas ponteiras de alça? Também eu vou te ensinar como substituir esse material nas tuas alças para deixar ela mais luxuosa e mais bonita. Utilizando também, você pode utilizar também um rebite. Gostei muito do resultado, ficou super legal. Eu fui fazendo assim aos pouquinhos porque uma cliente me pediu esse tamanho de peça que eu ainda não tinha feito. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha, compartilhar esse vídeo. Não esqueça, pessoal, de comentar aqui o vídeo. É muito importante para mim e também para o YouTube reconhecer que você gosta do canal. O feedback de vocês é muito importante. Todas as medidas corretas vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu estou utilizando o PVC como meu tecido principal. Se você, assim como eu, utilizar o PVC, estruture todas as partes principais com o TNT 150. E também, se você estiver utilizando como parte principal o tricoline, eu sugiro também que você utilize a manta R2. Porque o PVC é um material bonito, mais econômico, mas também ela rasga com muita facilidade. A etiqueta sintética é a minha parceira aqui do canal. Mimos Etiquetas, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Quero te convidar a vir participar do nosso grupo fechado lá no Facebook, o Cantinho Baby Sementinha. Lá tem vários vídeos e dicas bem legais para a gente interagir melhor. Chega de conversa, vamos lá? Então, pessoal, o cliente pediu para dar de presente para a mãe dele uma peça que coubesse isso aqui. Isso aqui é uma capa para um tablet grande, mas ela quer para colocar a Bíblia dela. Então, a Bíblia é do tamanho desse tablet. Então, o que acontece? Essa aqui é a parte de uma das frentes. Ó, deixei ela bem maior. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração aqui as costuras na lateral. Aqui, as caixinhas de leite, que eu também não sei o tamanho exato que eu vou fazer minha caixinha de leite, porque essa é uma peça que eu vou fazendo assim, aos pouquinhos. Aqui em cima que vai vir também a alça, vai vir o zíper. Então, eu fiz dessa forma aqui. 34 por 29 centímetros. Ela quer mais larga do que a altura. Então, no caso, eu aumentei a largura, que é 34 por 29. Então, eu peguei que ela quer só na cor marrom, ela não quer outra cor, então eu vou fazer marrom. Eu vou precisar de uma frente, umas costas e duas peças. Aqui eu coloquei 1 centímetro mais ou menos maior, porque depois eu refilo. Coloquei maior do que o forro, geralmente eu uso maior, um pouco maior do que a parte principal. Aqui eu estou utilizando o bagum. Vou estar utilizando também a minha etiqueta. Olha essa que linda. Olha o brilho. Essa aqui, ela já vem com a moldura assim recortadinha, tá? Essa aqui é a minha etiqueta da parceira aqui do canal, Mimos Etiquetas. Não esqueça do cupom desconto Sementinha, tá? Para você adquirir descontos exclusivos. Vou deixar os links abaixo na descrição do vídeo. E aqui, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma fita dupla face nessa parte aqui. Dei uma costurada aqui, ó. Costurei ao redor. E eu vou posicionar ele na minha parte aqui dessa minha peça. E depois eu vou passar uma costurinha aqui também. Também utilizando o viés para o acabamento do zíper. Eu vou iniciar com o meu zíper. Vou colocar frente do meu zíper com a frente do meu sintético aqui. Vou colocar aqui. Vou passar uma costurinha aqui. E o meu forro em cima também. Em cima do meu verso do zíper. Aqui.
E aí eu vou passar uma costurinha aqui e vou virar esta peça. Tá aqui, ó. Aqui eu coloquei o zíper, tá? Coloquei os dois cursores já. Um cursor pro lado de cá, ó, redondinho pro lado de cá. Se você não sabe colocar ainda cursor, eu vou deixar um card aqui onde eu te ensino a colocar o cursor, tá? E a respeito de zíper também. Então, eles abrem assim e eles fecham pra cá. Coloquei e rebati aqui a minha costura, ó. Ficou assim. E o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar o meu viés, vou vincar aqui no meio. Esse aqui é o meu viés de gurgurão, onde tem, ó. Eu gosto muito de usar esse porque ele é devido à praticidade dele, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o meu clipe aqui, vou clipar ele todinho e vou passar uma costura aqui na ponta, tá? Aqui, coloquei o meu viés aqui na pontinha, ó. Ficou assim. Eu vou pegar uma parte principal, vou colocar aqui, posicionar. Então, eu vou deixar uns 2 centímetros aqui e vou posicionar o meu bolso. Senão vai forçar demais a minha máquina doméstica. O que é que eu quero fazer? Eu quero que esse bolso ele fique lá embaixo da minha peça, porém que eu não termine mais com ele. Eu quero que ele fique esse tamanho aqui. Porque se eu botar aqui para baixo, vai ter aqui uma costurinha aqui e vai diminuir o meu bolso. Eu não quero isso, eu quero. E aí ficou assim, aí eu passei uma costurinha aqui em toda a volta aqui e aqui em cima. E ficou assim a minha peça. Ó, a costura aqui atrás. E ficou assim o bolso, olha. Peguei um pedaço aqui de 22,5 por 17,5. Eu não quero que o meu bolso fique muito grande. E a profundidade e a cavidade que você vai recortar aqui vai depender a profundidade que você quer. Foi o que eu fiz aqui. Eu encontrei o meio da minha peça. Fiz uma marcaçãozinha aqui e aqui embaixo. Depois, para cortar por igual, eu medi aqui o meio dessa parte aqui. Ó. Ponta com ponta, medi o meio e cortei, tá? Cortei aproximadamente 4 centímetros aqui. E daqui pra cá que eu cortei, foi mais ou menos 4 também, tá? Se tiver alguma dúvida, põe aqui nos comentários, que aí eu faço um vídeo especialmente como você faz o molde dessa peça. Eu não quero me estender muito aqui. Eu peguei o meio com meio, apenas da minha ponta, e aí cortei por igual. Que aí quando eu abrir, ó, ele vai ficar igual. Aqui eu cortei, ó. Cortei ó, frente, o meu forro. Então, agora eu vou passar uma costura aqui, outra costura aqui, frente com frente, tá? Frente com frente, aqui. E também no forro, frente com frente, meio pezinho de máquina e aqui. Aqui eu costurei, ó, frente com frente, tá? Meio pezinho de máquina aqui, ó. Olha, procure sempre deixar reto aqui a costura, tá? Retinha a costura. Ou seja, a margem de costura tem que deixar a mesma para toda a costura, tá certo? Vou botar isso pra aqui pra dentro, assim. Dentro, porque eu vou fazer uma costura em toda a volta dele. Aqui, ó. E vou clipar. Vou botar isso pra dentro, aqui, pra igualar com essa parte da minha principal, aqui, ó. Deixando sempre costura com costura, aqui, ó. Deixando sempre costura com costura. De um lado e outra do outro, assim, ó.
toda volta do teu bolso, assim, ó. Pra não forçar demais, eu botar um lado pro lado de cá e o outro pro lado de cá. Vou ajeitar. Pronto, eu vou passar uma costura, deixando aqui uns, deixa eu ver aqui quantos que eu vou deixar. Vou deixar uns 10 centímetros aqui aberto, para poder desvirar. Aqui a costura, retrocesso. E aqui eu vou toda volta. E aqui eu paro e dou outro retrocesso. E depois eu vou desvirar minha peça, certo? Eu costurei. Procure sempre manter em linha reta, tá? Toda a tua costura. Antes de desvirar, eu vou fazer um pique, não é? Aqui na ponta, nas pontinhas. Um cortezinho aqui, ó, pra não chegar até a costura. Apenas para facilitar na hora de... Posso até também fazer uns piques aqui, ó, pra me ajudar. Se você tiver tesoura de picotar, melhor. Chega até a costura, ok? Senão vai fazer todo o teu trabalho. Desvirei. E aí, o meu bolso ficou assim. Vou passar um pesponto aqui em cima, fechando essa minha abertura que eu fiz. Então, eu vou passar uma costura em toda a volta aqui. Aqui, pessoal, costurei. Só que eu esqueci de colocar aqui o botão. E aí, eu vou posicionar aqui o botão depois. Deixa aqui aberto ainda, tá? Não termina o pesponto agora. Se você quiser, deixa para fazer o pesponto depois. Porque agora eu vou ter que fazer a medida da minha aba. Então, meu bolso ele vai ficar mais ou menos assim. A minha parte aqui eu cortei bem grande aqui. Foi uma sobra do meu tecido. 34 centímetros por 13. Então, eu vou fazer assim, ele vai ficar assim, o meu bolso, mais ou menos assim. E aí, eu quero que... Deixa eu ficar aqui. Esse meu bolso, ele fique, ó, próximo aqui. Pra não ter que cortar muito o meu tecido. Não ficar pedaços de tecido. Por isso que eu cortei ele assim, que foi uma sobra. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar aqui no meio. Pronto. Você vai dizer como que você quer. Se você quer ele reto, como esse aqui é meu redondo, eu vou deixar ele redondo também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar aqui e vou arredondar essa parte daqui, ó. Ó, arredondei. Tá vendo? E ele vai ficar assim o meu bolso. Olha. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar uma abertura aqui em cima e vou costurar, fazer um retrocesso, frente com frente. Retrocesso aqui. Então, até aqui. Quando chegar até aqui, eu vou fazer outro retrocesso e vou deixar essa partezinha aqui aberta para poder desvirar minha peça. Depois, eu vou posicionar o meu bolso, o meu botão de imã, porque como é para uma senhora, então é mais fácil de fixar numa urgência, qualquer coisa. No botão tic-tac, que até pode ser. Mas como é para uma senhora, então tem que ser mais ágil no fechamento. Fazer uma costura em toda a volta da minha aba, no caso. Eu vou desvirar minha peça, coloco aqui pra dentro. Vou encontrar o meu meio, primeiro, da minha aba.
encontrar o meu meio. Vou, tá? 3 aqui, ó. Então, aqui é que eu vou posicionar o meu botão. 3 centímetros. Você vai utilizar a parte do forro para posicionar o botão, ok? Vou riscar aqui. Olha. Então, é justamente aqui que eu vou fazer os meus furos. Eu vou colocar o botão imã, ele tem esse aqui, essa parte daqui, que ela tem um buraquinho aqui, que é a parte fêmea. E essa aqui é a parte macho, que tem uma levantadinha aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o macho, esse aqui é a fêmea. Na aba, você vai colocar sempre o macho. Porque aqui, ó, aqui é que vai ficar aqui atrás. Vou colocar essa parte aqui, ó, por trás. Aqui por trás. E vou fechar. Eu coloco mais para os lados. Então, eu vou fechar aqui, ó. Para a parte daqui, eu vou pegar, vou posicionar meio com meio. Aqui eu vou encontrar o meu meio. Vou medir aqui 4,5 centímetros, que é onde eu vou colocar o meu botão, ok? No caso, eu vou colocar o meu botão na parte principal, porque eu quero que ele feche assim, ok? Posicionei meu botão. E aí, eu vou, sim, terminar aqui o pesponto. Caso você não tenha feito o pesponto ainda, você pode fazer agora, nele todinho. E eu vou fazer o pesponto na minha aba. Ok? Agora é hora de posicionar o bolso. O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar o meio da minha peça, dessa peça aqui. Daí eu vou marcar 10 centímetros pra cá. 10 centímetros pra cá. Vou posicionar a minha parte daqui, ó. O meio da minha peça, no caso, essa aqui, do meu bolso. Vou posicionar aqui, os 10 centímetros que eu marquei. Vou passar uma costura aqui, ó. Uma costura aqui. Preferência onde fez a costura aqui, ó. De preferência onde fez o pesponto. Essa é a parte mais complicadinha que tem dessa peça. Porque aí você vai posicionar o seu bolso, deixar alinhado com a tua aba. Fiz a costurinha aqui, ó. Tá? Então, ele ficou assim. E aí, eu vou posicionar o meu bolso. Vou deixar aqui um pouquinho em cima aqui. E eu vou começar com ele, tá ele mais pra cima. A partir daqui, dessa pontinha. Então, eu vou aqui, toda a volta. Então, aqui, ó, posicionei meu bolso. Aqui você tem que deixar ele retinho, tá? E aqui também, pra poder ficar com essa forma aqui. E aí, quando eu fechar, e dar esse resultado aqui. Minha alça, essa aqui é a minha alça de poliéster, 100% poliéster. Aquela alça mais durinha. 65,5 de alça. No caso, eu cortei 2 vezes, tá? O que é que eu vou fazer? Antes de eu colocar a minha alça, eu vou estruturar essa minha peça. Por quê? Porque ela ficou muito pesada com esse bolso aqui. E também, e aqui não é tão grosso assim. E eu quero que fique um reforço aqui atrás para poder posicionar a minha alça e para poder conseguir essa estrutura que eu quero. Então, o que é que eu fiz? Eu cortei o meu TNT, esse aqui é um TNT 150, pra colocar aqui, ó. Então, é 1 centímetro a menos, tá? Daqui, das bordinhas. Então, eu coloquei 1 centímetro a menos. O TNT que eu tinha, o pedaço que eu tinha. Então, ó, posicionei aqui e vou colar. Pra colar, eu vou utilizar aqui a minha cola spray permanente. Vou colocar aqui e vou colar. Eu utilizei essa cola aqui
em um vídeo que eu fiz na caixa cubo. Vou deixar o card aqui em cima, como que eu utilizei essa cola permanente, tá? Eu fiz uma dublagem. Aqui, ó, estruturei já no meu TNT. E agora eu vou preparar minhas alças. Eu peguei aqui 4 pedacinhos de 3,5, mais ou menos, por 3,5 de largura por 3,5 de altura. O que é que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Eu marquei aqui 1 centímetro. Coloquei em cima daqui do risco. E aí eu vou clipar. Vou clipar. E vou passar uma costura aqui. Aqui na pontinha. Aqui e aqui. Fixando. E depois eu vou colocar na minha... posicionar na minha bolsa. Ok? Fiz as costurinhas. Tá? Aqui eu peguei 4 centímetros, pedaço de 4 centímetros por 3,5 de largura. 4 centímetros por 3,5. E o que eu fiz? Eu dobrei aqui. Dobrei meio centímetro. Posicionei aqui. E dobrei mais meio centímetro e posicionei aqui. E aí ficou assim. E aí eu fiz uma costurinha aqui no cantinho, aqui e aqui na lateral. E ficou assim, ok? Agora eu vou pegar o meio da minha parte da frente e o meio das minhas costas. Aqui, ó. Fiz o pique aqui pra cá, 6,5. Marquei. Daí eu vim pra aqui pra baixo, 6 centímetros. Marquei. E aí, daqui pra cá, 3 centímetros, que é justamente a largura da minha alça. 3 centímetros. Utilize o lápis que apaga, tá? E daqui pra cá, pra cima, certo? Então, vai ficar justamente onde eu vou posicionar a minha alça. Eu vou fazer isso nos 4 lados. Aqui, pessoal, costurei. Aqui eu costurei em cima desse nylon, ok? Aí, meio centímetro, costurei de novo. Fiz um quadrado de 2 centímetros. E depois desse quadrado, meio centímetro pra cima, eu fiz outra costura. E eu aproveitei no quadrado, eu fiz o X também. A intenção aqui não era fazer o X, era colocar o rebite. Mas aí eu fiquei com medo desse PVC, que ele é muito fraquinho. E ele não aguenta muito repuxão, né? Muito repuxo. Então, a minha intenção era colocar 2 rebites em cada canto. Era colocar aqui, ó, 2 rebites em cada um. Mas, se você estiver utilizando um sintético bom, seja grosso, né? Você pode colocar aqui 2 rebites, vai ficar lindo, show. Já posicionei a minha etiqueta, essa etiqueta aqui, ó, da Mimos Etiquetas. Vou colocar o cupom de desconto aqui embaixo, na descrição. O que é que eu fiz? No meio, posicionei aqui no meio, 7 centímetros para baixo. Então, eu coloquei a etiqueta e depois eu costurei novamente nessa peça, tá? Então, ficou assim, ó. Ó, todas as costuras aqui, aqui. Tá vendo que aqui pegou exatamente o TNT, que é justamente o propósito, para pegar o TNT. E olha só, ó, pregou e não sai, tá? Coloquei aqui a cola, ele não vai sair. Então, a intenção da cola, do TNT aqui atrás é para dar um reforço nesse PVC, ok? Além de estruturar, né? Deixar ele mais durinho a tua peça. Okay. Eu vou posicionar frente do meu zíper com a frente da minha peça. Colocar a minha alça pra cá. Posicionar aqui. Vou deixar sobrando aqui, tá? Uns 1,5 centímetro mais ou menos. Vou passar uma costura aqui, frente da minha peça. Peguei aqui o frente da minha peça. Frente da minha peça. Frente do meu zíper. Fiz uma costurinha, depois posicionei o meu forro por cima, por frente aqui, ó. Frente do meu zíper com frente da minha peça. Isso aqui é minha parte das costas, eu devia ter começado pela parte da frente, mas aí não tem problema, o resultado é o mesmo, tá? E eu peguei o meu forro, frente com frente,
Fiz a costura aqui. Vou desvirar minha peça. Vou rebater essa costura bem aqui. Por que que eu não fiz até o final? Porque ainda tem a parte do zíper. Aí eu queria deixar um espaço ainda, ó. Porque ainda vai ter rebater a costura. Por isso que a gente não foi até em cima, não costurou até em cima. Deixou esse espaço aqui, ó, tá? Que é justamente o desconto da costura, do zíper e tudo mais. Aqui, ó. Rebati a minha costura, essa aqui, essas minhas costas. E aí, o que foi que eu fiz? Coloquei a frente da minha peça, que está com a etiqueta, coloquei de frente para essa outra. Olha, observem que tá tudo alinhadinho aqui, ó. As alças não estão tortas, tá? Então, aqui, vou fazer o seguinte. Lembra que eu cortei maior um pouco do meu forro. Depois eu vou refilar. Então, eu vou passar uma costura aqui. Vou passar uma costura aqui. Vou pegar o meu outro forro. Frente do meu forro com frente. Frente com frente. E vou passar uma costura aqui. E depois, quando eu desvirar, vai estar tudo ajeitado. E depois eu vou rebater a costura, tá? Agora aqui, ó, rebati minhas duas costuras. Coloquei os dois cursores. Não é necessário colocar dois cursores. Por quê? Porque aqui eu tô fazendo para uma senhora. Então, para ser mais fácil dela manusear, então não precisa ser dois cursores. Pelo tamanho dessa peça. Eu vou unir frente com frente. Ok. Vou passar uma costura aqui, ó, unindo a frente e minhas costas. Unindo a frente e minhas costas. Passar uma costura aqui, em toda a volta da minha peça. E aqui também. Frente do meu forro com a frente do forro. Passar uma costura. Vou deixar o forro uns 15 centímetros aberto para poder desvirar essa peça, tá bom? Aqui, ó, costurei em toda a minha volta. Eu fiz um quadradinho daqui pra cá, da minha costura pra cá, 4 centímetros. E daqui pra cá, 4 centímetros. Eu vou recortar em cima dessa linha aqui, dessa e dessa. Daí, cortei o quadrado, tá? E aí, eu vou pegar uma parte do ponta com ponta aqui assim, ó. Uma ponta a outra. E vou passar uma costura aqui. Vou abrir as costuras de frente e a de trás. E vou passar uma costura aqui. De meu pé de máquina, tá? E você vai fazer em todas as pontas.